Nossa saudação a você, amigo irmão, que nos acompanha neste momento, quando hoje nós então queremos estudar o texto de Jonas, capítulo 3, nosso estudo de número 21, Jonas, capítulo 3, sob o tema Jonas, muda o teu coração. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe em nosso meditar no dia de hoje. Nós lemos de início o texto de Jonas capítulo 3, onde lemos assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai a grande Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Estimados amigos e irmãos, Jonas, mude o seu coração. O livro do profeta Jonas, ele fala especialmente dos pecados e da impenitência do povo da cidade de Nínive e do chamado de Jonas para o arrependimento para as pessoas desta cidade, os ninivitas. A cidade de Nínive foi a capital do Império da Assíria entre os anos 900 e 607 a.C. Tinha como a grande divindade a deusa Istar. Não era uma cidade muito grande, porque o profeta Jonas a percorreu em 3 dias, caminhando a pé. A exemplo de Sodoma e Gomorra, era uma cidade cheia de pecados e de violência, destacando-se a corrupção e a luxúria. Uma cidade, no entanto, pronta para o juízo de Deus. Mesmo assim, sendo uma cidade depravada pelo pecado, Nínive foi alvo do amor de Deus, como lemos no versículo 3. Ora, Nínive era uma cidade importante diante de Deus. Não a cidade, mas as pessoas que ali habitavam. Por isso, Deus chamou o profeta Jonas para chamá-la ao arrependimento e à fé, com as palavras de Jonas, capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas e o seu ministério. O profeta, ele foi aluno e também sucessor do profeta Eliseu. Jonas nasceu em Gat-Efer, uma cidade que ficava perto de Nazaré, a cidade onde Cristo passou toda a sua infância. Jonas era um servo de Deus, ou profeta, naquela região. E como os ninivitas viviam em pecado, Deus o chamou e o enviou
para conclamá-los ao arrependimento e à fé em Deus. Jonas, porém, com medo desse povo depravado e mau, tentou fugir da sua responsabilidade. Em lugar de tomar o navio que iria para Nínive, ele toma o navio que vai para Tarsis. Só que Deus interveio e trouxe uma grande tempestade sobre o mar. E para que o navio não afundasse, e Jonas, sabendo que ele era o culpado, porque estava fugindo de Deus e da sua responsabilidade diante de Deus, Jonas pediu aos marinheiros que o lançassem ao mar para acalmar a ira de Deus. E Deus, no entanto, queria que Jonas aprendesse a lição, pois ele o queria em Nínive e fez com que um grande peixe o engolisse e 3 dias depois o vomitasse vivo sobre a terra novamente. É o que lemos em Jonas capítulo 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Depois, Jonas, no capítulo 2, versículo 10, lemos assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Depois dessa dura lição, o profeta Jonas aceitou o desafio de pregar em Nínive, de chamar as pessoas ao arrependimento, como lemos no versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo. Deus fala a Jonas novamente. E o povo todo ouviu a palavra profética de Jonas e o seu chamado ao arrependimento. E o povo se arrependeu dos seus pecados e passou a confiar unicamente no Deus Criador. No versículo 5 de Jonas 3, nos é dito: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor, ou seja, todas as pessoas. Que maravilha! Todo o povo, ao ouvir a pregação do profeta, se arrepende. Primeiro, nas praças. Dali, a mensagem chega até os escritórios e, por fim, ao palácio real. Algumas considerações ainda sobre o texto de Jonas, o capítulo 3. No versículo 1 a 5, Deus se preocupa com todas as pessoas, mesmo com aquelas pessoas de quem nós já desistimos, não queremos mais saber porque não tem mais jeito. Do povo de Nínive não parecem vir coisas boas, nem perspectivas, tanto assim que Jonas até vira as costas para eles. Entretanto, a mensagem que as pessoas ouvem é de Deus, e Deus se certifica de que o resultado é fruto do arrependimento para a salvação das pessoas. Você assume que algumas pessoas são incapazes ou improváveis de se arrependerem e crerem no Evangelho? Deixar a conversão nas mãos de Deus. É isto que nós também precisamos fazer ainda hoje em nossa cidade, diante das pessoas que nos possam ouvir. Deus prometeu que sua palavra produzirá frutos e Ele tem a preocupação de que todos tenham a oportunidade de serem salvos. Graças a Deus, a sua palavra produziu fruto em seu e em meu coração, fruto de arrependimento para a fé, também em Nínive e, é claro, em minha e em sua cidade, em minha e em sua vida. Dos versículos 6 ao versículo 10, nós destacamos o seguinte, lembrando inicialmente as palavras do próprio Jesus em Mateus 12, versículo 41, quando ele declara assim: Ninivitas se levantarão no juízo e condenarão
a geração que ouviu a Jesus e falhou em se arrepender. Olha só, Mateus 12, versículo 41. Deus continua a nos chamar a nos arrepender de nossos pecados, cometidos em pensamentos, palavras, ações ou até mesmo em omissões, como foi o caso de Jonas. Os ninivitas nos dão um bom exemplo a ser seguido. Que eles não nos condenem no dia do juízo final, como afirma Jesus. Ao contrário, que o Espírito Santo nos leve a nós a um sincero e verdadeiro arrependimento diário de nossos pecados e a firme confiança em Jesus e no seu perdão e na paz que só Ele nos pode dar. A pregação muda corações. Qual não é a congregação ou o pastor que não se preocupa com novos métodos e maneiras de anunciar o Evangelho da salvação, também nesse tempo de pandemia em que nós vivemos? Para instruir e tornar mais dinâmica a mensagem da salvação, nos preocupamos para assim atingir mais corações que se arrependam e creiam. Aqui é oportuno usar uma frase dos antigos pais da igreja: non vie lex, sed verbum. Ou então, traduzindo, não pela força da lei, mas pela palavra do Evangelho. Logo, toda a atenção deve ser dada à palavra de Deus, a fidelidade à doutrina e a correta separação entre lei e evangelho. Por isso, na pregação da palavra, não podemos deixar de fora o fio cortante da lei, da palavra de Deus, nem da doçura do evangelho, da palavra de Deus. E assim, deve ser em toda a nossa vida particular também. Aprender e aprender cada vez mais. É uma das lições que devemos aprender deste episódio de Jonas, bem como deste período de pandemia em que ainda vivemos. Como vimos, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar corações de pedra em corações de carne. Em tudo está a graça e a misericórdia de Deus que pode transformar o coração, como fez com Jonas. Quantas vezes nós já pensamos, isto não tem mais jeito. Deus precisa então intervir com o seu juízo. Porém, precisamos lembrar, ainda estamos no tempo da graça de Deus. Cabe-nos confiar no amor de Deus e no poder da palavra e então proclamá-la. Anunciar a palavra de Deus e viver. Assim, nós vamos fazê-lo, nós mesmos, conforme o ensino de Deus. E esta é a lição que precisamos aprender com o exemplo de Jonas. Quando Jonas quis ir sozinho a Nínive, ficou com medo e fugiu da responsabilidade. Dirigiu-se para Tarsis. Mas quando, na segunda vez, Deus lhe diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ele foi e nada temeu, com o grande amor de Deus. No poder do Espírito Santo de Deus, ele pregou lei e evangelho para arrependimento e salvação das pessoas daquela cidade. Jonas, o profeta, surpreso com tudo o que aconteceu, o grande resultado da pregação da palavra, ele murmura contra Deus e pede, inclusive, a própria morte. Quantas vezes murmuramos quando o trabalho da igreja não vai bem ou quando somos desafiados para um trabalho mais dinâmico e participativo?
ficamos com um pé atrás quando ouvimos que alguém se arrependeu e pede perdão. Não perdoamos de coração, desconfiando do arrependimento do irmão faltoso. Não somos diferentes do que o profeta Jonas. Temos o mesmo defeito e os mesmos problemas que ele teve. O que deve chamar a nossa atenção, no entanto, é que Deus queria o profeta Jonas em Nínive para levar o evangelho àquele povo. Deus até insistiu com ele, mesmo ele querendo fugir desta grande necessidade que o povo tinha diante deles. A nossa igreja tem como lema Cristo para todos. E como destaque no ano, levando a mensagem do amor cristão. Sim, Deus nos quer ver fazendo parte da obra da igreja também neste ano de 2020, no ano da pandemia, tempos de isolamento social. Tempo em que mais pessoas precisam conhecer o amor de Deus, pois estão literalmente perdidas num emaranhado de ofertas de autoajuda e de filosofias humanas que se mostram ineficientes nestes tempos, quando só Deus pode mudar o coração. Por isso, estimado amigo, não importa onde nós estivermos, seja na sua cidade, na roça, no interior ou em qualquer outro local. O importante é viver a nossa fé em Jesus, ali onde Deus me colocou. E dessa maneira, a nossa maneira de viver em família, na sociedade, nossa maneira gentil e amável de tratar as pessoas, nossa maneira serena e confiante de viver e encarar nesses tempos difíceis, fará com que as pessoas percebam e exclamam: essa pessoa tem algo diferente. Não importa onde estivermos, seja na sua cidade, no campo, na lavoura ou em qualquer outro lugar. O importante é viver a nossa fé em Jesus, o Salvador, ali onde Deus me colocou. E essa nossa maneira de viver em família e em sociedade, no trabalho, nossa maneira gentil e amável de tratar as pessoas, nossa maneira serena e confiante de viver e encarar esses tempos difíceis ou diferentes, fará com que as pessoas percebam e exclamem: essa pessoa tem algo diferente no seu coração. Somos povo de Deus. Precisamos nos preocupar seriamente em viver e proclamar o Santo Evangelho a todos aqueles que nos cercam no dia a dia de nosso viver. O tempo da graça ainda está diante de nós. Então, por que hesitar? Confiemos no amor de Deus e no poder do seu Espírito Santo. E a exemplo de Jonas, levemos Cristo para todas as nações. Vamos pedir para que sempre o Espírito de Deus esteja conosco e abençoe o nosso viver como pessoas, como família e como Igreja de Cristo no mundo. Um coração transformado no amor e para o amor de Deus, certamente fará muita diferença na vida de muitas pessoas à nossa volta. Que Deus assim o conceda. Amém.